Estimados notários brasileiros, estamos apresentando para vocês, pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, a nossa Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que foi criada pelo provimento número 18 da Corregedoria Nacional de Justiça. A importância da criação dessa central para todo o notariado brasileiro, sem dúvida, deve representar uma das maiores conquistas que tivemos nos últimos tempos. É um grande avanço institucional que vem na esteira dos avanços que a sociedade brasileira também tem conquistado. Sabemos todos nós que centralizar a base de dados de atos notariais no Brasil terá uma importância fundamental, não só para a atividade notarial, como também para o Poder Judiciário e demais órgãos públicos que trabalham no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no nosso país. A criação da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, sem dúvida nenhuma, deve-se a um grande trabalho desenvolvido inicialmente pela seccional do Colégio Notarial do Brasil, do Estado de São Paulo, que fez com que, com seus investimentos, pudéssemos ter hoje uma central com os sistemas cujo código-fonte é de propriedade da atividade notarial. Eu preciso aqui também ressaltar e agradecer a confiança demonstrada pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria Nacional de Justiça, agradecendo aos eminentes ministros corregedores nacionais, a ministra Eliana Calmon e Francisco Falcão, atual Corregedor Nacional de Justiça, assim como aos seus juízes auxiliares, que tanto demonstraram confiança para todo o notariado. Quero manifestar aqui a minha plena confiança em todos os notários do nosso país e a certeza de que todos nós estaremos integrados para que essa nossa iniciativa seja coroada de pleno êxito. Tenho aqui para apresentar a vocês a nossa equipe técnica, a Bruna Carolina Borges, que é a coordenadora das centrais de informações do Colégio Notarial e que vai, no decorrer desse vídeo, apresentar as funcionalidades e a forma de manuseio para essas centrais. A Vanessa Aparecida de Freitas, que está aqui conosco também, que é analista de sistemas e foi a responsável pela criação das centrais que hoje nós estamos apresentando. E o Rodrigo Villa-Lobos, que é gerente de projetos da Sensec e gerente também da seccional de São Paulo do Colégio Notarial do Brasil. 3 membros importantíssimos para que nós tivéssemos sucesso nessa nossa iniciativa. Neste momento, meus caros colegas, eu quero convocá-los todos para que estejam integrados e comprometidos com a alimentação da nossa base de dados, para que nós possamos demonstrar para a sociedade brasileira a essencialidade da atividade notarial em nosso país. Eu agradeço a cada um de vocês e me coloco à disposição, assim como toda a equipe do Colégio Notarial do Brasil, para que nós possamos, interligando os cartórios no território brasileiro, termos também uma boa afirmação da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Deixo-os agora com a equipe técnica que fará a apresentação das funcionalidades da Sensec. Muito obrigado. Olá, eu sou a Bruna Borges, sou responsável pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Vou apresentar para vocês algumas das funcionalidades dessa central, a CNSEC. A CNSEC, ela será composta de 4 centrais: o RCTO, Registro Central de Testamentos Online, a CESD, Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários, a CEP, Central de Escrituras e Procurações, e a CNCIP, Central Nacional de Sinal Público. RCTO. O RCTO reúne atos de testamentos, deve-se informar o testador do ato. Essa central foi instituída pelo provimento 18 de 2012 e o prazo de envio é quinzenal. A primeira quinzena deve ser informada até o dia 20 de cada mês e a segunda quinzena até o dia 5 do mês subsequente. Como adicionar os atos? Os atos eles vão ser informados por meio do link Cargas e haverá 2 opções.
cargas por meio de digitação e cargas por meio de upload. Por digitação, o usuário vai inserir os dados na página da web e por upload vai fazer a transferência de um arquivo cuja extensão pode ser XML ou TXT. Quais tipos de atos devem ser informados nessa central? Atos de testamentos, testamento com revogação, testamento sem conteúdo patrimonial, testamento cerrado, aditamentos e revogações. Como corrigir ou excluir algum ato na central? Clicar em Centrais, em seguida RCTO, em seguida Manutenção de cargas. Aqui nós temos um print da tela de como fazer a correção. O usuário clica em Centrais, RCTO, opta por Manutenção, em seguida Carga. Como fazer para localizar a carga? Não é necessário inserir nenhum filtro para pesquisa, basta clicar em Buscar, que o sistema devolverá as cargas lançadas em todos os períodos. Seleciona a carga que deseja alterar e clica no link Alterar. Como fazer para fechar a quinzena? Após o envio de todos os dados inerentes a determinada quinzena, o usuário deverá realizar o fechamento quinzenal. Após o fechamento, a central vai receber os atos informados. Vai clicar em Centrais, RCTO, em seguida Fechamento. O usuário vai selecionar o período de referência, no caso a quinzena que ele quer informar. O sistema, antes do fechamento, ele vai exibir uma tela para conferência das informações. Todos os dados devem ser conferidos minuciosamente. E, em seguida, ele clica em Fechar mês. Vale ressaltar que a central sempre vai exibir o caminho percorrido pelo usuário, este que está destacado em vermelho. O sistema também vai disponibilizar um número de ticket, que este é o comprovante de envio dos dados referente aos períodos. Ele pode ser impresso ou ele pode ser armazenado digitalmente também. Como fazer o fechamento negativo? Caso não haja dados na quinzena de referência, não precisa informar nenhum ato, basta realizar o fechamento. E o sistema também vai disponibilizar um ticket. Retificações. Após o fechamento, não é possível movimentar os períodos já enviados. Portanto, caso exista alguma informação a ser corrigida ou ser adicionada, o usuário poderá fazê-la por meio do link Retificação. Ele vai clicar em Centrais, RCTO, Retificação. Em Retificação, o sistema dá duas opções. Uma que é a opção de alteração de testamentos ou a opção de inclusão. Nesse link, o usuário, caso ele queira alterar, ele tem que buscar o ato que ele precisa corrigir e então alterá-lo. E se for incluir, ele vai digitar os atos normalmente. Agora que vimos os slides, vamos verificar o sistema em funcionamento. Como adicionar atos, RCTO, carga, os dois modos de envio, upload e digitação. Via upload, o usuário vai selecionar o tipo de arquivo a ser enviado, o período de referência, a quantidade de registros e vai ser escolhido o arquivo que vai ser enviado à central. Lembrando que, via upload, os arquivos serão extraídos de sistemas próprios do seu cartório e desenvolvidos pelas empresas contratadas. Caso o cartório não possua um sistema informatizado, poderá fazer o envio por meio de digitação.
Por digitação, o usuário vai digitar todos os dados diretamente na página da web e após a digitação de todos os dados, vai clicar em salvar. Para conferir se algum ato foi digitado incorretamente, poderá corrigi-lo ou excluí-lo em manutenção de cargas. Para localizar a carga, eu clico em buscar, seleciono o ato que eu quero corrigir, novamente alterar, e então eu faço a minha correção. Após a correção, para que o Colégio Notarial do Brasil receba as informações, eu preciso fazer o fechamento quinzenal. Após o fechamento, o sistema antes vai exibir uma tela para conferência dos dados. Em seguida, eu realizo o fechamento. Então, tem um número do comprovante, o qual é chamado de ticket. Lembrando que o signo que está sendo exibido é o sistema atual, porém, ele vai ser transformado em CNSEC. Agora vamos falar da CESDI, a Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários. A CESDI reúne atos inerentes à Lei 11.441 de 2007. Todos os atos informados ao CNB, eles são coletados também pelo IBGE, não havendo necessidade de serem informados novamente ao Instituto. O provimento que instituiu foi o 18 de 2012 e o prazo também é quinzenal. A primeira quinzena deverá ser informada até o dia 20 e a segunda quinzena de cada mês até o dia 5 do mês subsequente. Os tipos de atos que deverão ser informados nessa central são atos de separação, atos de divórcio, conversões de separação em divórcio, reconciliação, inventário, sobrepartilha e retificações inerentes aos atos acima mencionados. A qualidade das partes que deverão ser enviadas também serão para separação, separandos, para divórcio e conversão de separação em divórcio, os divorciandos, para as reconciliações, os reconciliandos, para inventários e sobrepartilhas, os falecidos, viúvos e herdeiros, e os atos de retificações, qualquer qualidade, idem aos atos retificados. Para todos os casos deverão ser informados advogado, cessionário, adjudicatário, cedente, interveniente e anuente. Conteúdo dos campos. Na central, o que nós deveremos informar? A natureza, a data, livro e folha, para casos de divórcios, tá? Data de casamento, regimes de bens e quantidade de filhos. No caso das partes, em caso de divórcios, data de nascimento, local de nascimento, UF de nascimento, país de residência e município de residência. E o sexo, esses dados são coletados para o IBGE. Nos casos de inventários, somente data, livro e folha e os dados das partes, nome, qualidade, RG e CPF. Agora, vamos fazer um manuseio da CESDI. Vou fazer uma simulação do envio por upload e por digitação. Por upload também é semelhante ao do RCTO, informa-se o tipo do arquivo, o período de referência e a quantidade de registros.
Lembrando que a quantidade de registros implica na quantidade de nomes que contém no arquivo. Por digitação, a gente tem aqui os campos. Para natureza, se for divórcio, data, livro, folha, data do casamento, regime de bens e quantidade de filhos maiores. Nos dados das partes, o nome, a qualidade, os documentos, data de nascimento, local de nascimento e local de residência. E o sexo também. Após o envio dos dados, a correção também pode ser feita por meio de manutenção de cargas. Pode ser feita tanto a correção quanto a exclusão. E em seguida, o fechamento da quinzena. O sistema não permite que o período seja fechado caso haja algum período anterior ainda em aberto. Aqui ele vai me dar o período de referência e os dados para a conferência. Se estiver tudo ok, eu realizo o fechamento. E então eu tenho o número do ticket, que é o comprovante do meu fechamento. Agora vamos falar da CEP, a Central de Escrituras e Procurações. A CEP, ela também foi criada com base no provimento 18 de 2012 do CNJ. O prazo também é quinzenal para todas as centrais, a primeira quinzena até o dia 20 e a segunda quinzena até o dia 5. Lembrando que esse prazo é para o fechamento da quinzena, não só para o envio dos dados. Os tipos de atos que vão ser informados nessa central são escrituras, procurações, revogações de procurações, renúncias sobre estabelecimentos e atas notariais. A qualidade das partes que deverão ser informadas são os outorgantes, outorgados, intervenientes e usufrutuários, se houver. As demais qualidades que o sistema não exige que seja informado não deverão ser inseridas no sistema. Conteúdo dos campos. Os campos que deverão ser preenchidos são tipo do ato, data, livro-folha e os dados das partes, nome, qualidade, RG e CPF. Nos casos de revogações, também deve ser informado os dados do ato revogado, o livro, folha e o cartório de origem do ato, para identificação na central. Após o envio dos dados, os usuários deverão realizar o upload das imagens das revogações. Para quem fizer via upload, poderá realizar em lote. Quem fizer por digitação, deverá inserir as imagens uma de cada vez. Como corrigir ou excluir um dado? Clique em centrais, no caso CEP ou SESD, porque são semelhantes, e manutenção de cargas. Agora, como fazer para fechar a quinzena? Também clique em centrais, seleciona CEP ou SESD, em seguida fechamento. Estorno. A opção de estorno, ela serve para adicionar, alterar ou corrigir algum ato de um período que já foi fechado. Deve-se clicar em centrais, CEP ou SESD, em seguida estorno. As únicas centrais que permitem que seja realizado é a CEP e SESD. No RCTO, o usuário faz a retificação. No estorno, o usuário digita o número do ticket, clique em buscar
Em seguida, confirma e então ele vai poder alterar a carga do período em referência. Lembrando que após o estorno, é necessário realizar o fechamento novamente. O sistema vai exibir um termo de responsabilidade, o usuário clica em aceito e em seguida pode prosseguir com as alterações. Vamos agora apresentar a central CEP. Na CEP, o envio também pode ser realizado por upload ou por digitação. Por upload, também seleciona-se o tipo de arquivo, o período, a quantidade de registros e após eu faço o envio do arquivo. Por digitação, eu vou digitar os atos na central, data, livro, folha e vou adicionar os dados da parte, nome, qualidade, RG e CPF. Após a digitação ou envio de todos os atos, eu posso fazer a correção e manutenção de cargas, lembrando que, a partir de agora, a correção só poderá ser feita no dia seguinte ao do envio, caso seja por upload. Eu busco a minha carga e faço a alteração ou remoção. Após a correção, eu realizo o fechamento, para então obter o número do ticket. Todos os tickets, eles ficarão armazenados por meio do link Extratos e ficarão sempre disponíveis para consulta. O filtro pode ser realizado por ano, por mês e ano, ou até mesmo sem nenhuma seleção, clicando em buscar, eu localizo todos os meus tickets. O estorno, ele pode ser realizado após o fechamento. Caso eu não saiba o número do ticket, eu posso consultar em extrato ou posso buscá-lo. Eu faço o estorno, aceito o termo e a minha quinzena já está aberta para nova informação. Essas foram as funcionalidades da CEP, SESD e RCTO, e a partir de agora vocês ficam com a Vanessa referente à CNCIP, a Central de Sinal Público. Oi, eu sou a Vanessa, analista de sistemas responsável pela CENSEC e vou falar para vocês sobre o cadastro de usuários e sobre a CNCIP. Vamos começar pelo cadastro de usuários. O cadastro dos tabeliães e oficiais será importado mediante a uma base do CNJ. Sendo assim, os tabeliães e oficiais ficarão responsáveis somente pelo cadastro dos seus prepostos, que deverão ter acesso à CENSEC para informar todas as centrais e também a CNCIP, Central de Sinal Público. O tabelião ou oficial deverá fazer acesso mediante ao certificado digital do tipo eCPF. Nessa tela, o tabelião irá fazer o login pelo certificado digital. No cadastro de usuário, o tabelião irá preencher e completar as suas informações ou cadastrar os seus prepostos. Para cadastrar, o tabelião deverá acessar a CENSEC no link Usuários Dados Gerais. O sistema, então, irá exibir a tela com os dados do tabelião ou oficial e ele deverá confirmar as suas informações. Além disso, será necessário que o tabelião envie também a cópia do termo de outorga. Depois de preencher todos os campos e efetuar o upload do termo de outorga, será necessário salvar os registros. Depois disso,
o tabelião pode efetuar o cadastro de seus prepostos. Para cadastrar um preposto, o tabelião deve seguir para o mesmo caminho, usuários, porém, cadastro de preposto. Nessa tela serão exibidos os usuários que já estão cadastrados. Se for necessário fazer alguma alteração, o tabelião deverá selecionar o usuário e clicar em alterar. Para incluir um novo, basta clicar em novo. O sistema irá exibir a tela em branco com todos os dados necessários para preenchimento. O tabelião deve informar a qualificação, o nome completo, data de nomeação, os documentos e um e-mail. Para acesso à CNCIP, é imprescindível o CPF e o RG. Nessa tela, o tabelião pode também permitir o acesso a todas as centrais que compõem a SENSEC. Basta marcar qual central o usuário vai ter acesso ou desmarcar se for necessário. Nessa tela temos também um bloco para dados do cartório, onde o tabelião deverá confirmar se os dados do cartório estão corretos, podendo corrigir o telefone ou o endereço, por exemplo. Agora vamos falar sobre a CNCIP, Central Nacional de Sinal Público. A Central Nacional de Sinal Público foi instituída pelo Provimento 18 de 2012 e tem como intuito reunir todas as assinaturas dos tabeliães oficiais e escreventes do Brasil. O tabelião deverá acessar o sistema com seu certificado digital e acessar através do link CNCIP Cadastro. Os prepostos que foram inseridos no cadastro de usuário, visto agora há pouco, serão exibidos nessa tela e o tabelião deverá apenas incluir a assinatura de cada um. Para incluir a assinatura, o tabelião deve selecionar o preposto desejado e clicar em inserir ou alterar a assinatura. O sistema então irá exibir essa tela que apresenta todas as informações do preposto e disponibiliza para ele um modelo de ficha de assinatura, que deverá ser baixado para posterior assinatura. O tabelião deve informar o nome, a data de nomeação, o RG, o CPF, um e-mail para contato e a qualificação. No botão Download de ficha de assinatura, o tabelião irá baixar um documento para que o preposto assine. Após a assinatura, ele deverá fazer o upload desse documento nessa mesma tela. Depois que as informações forem confirmadas e a ficha de assinatura for enviada, o tabelião deve assinar digitalmente o cadastro com o seu certificado digital e CPF. Após assinado, o cadastro é salvo e a assinatura fica disponível para consulta na Central de Sinal Público. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para apresentar. Estamos disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas através do e-mail sensec@notariado.org.br. Agradecemos a todos. Bem, caros colegas, todos vocês puderam perceber pelas apresentações que foram feitas que não é difícil, é bastante fácil a integração à SENSEC. Basicamente, é importante que todos os cartórios no Brasil, que todos os notários brasileiros estejam comprometidos com o nosso sistema, que estejam comprometidos com essa iniciativa da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Eu não tenho dúvida de que é possível fazer com que a sociedade confie plenamente na essencialidade da atividade notarial. Eu, finalizando, repito a vocês que os convoco para essa verdadeira cruzada de valorização do notariado brasileiro. Eu acredito na atividade notarial, eu acredito no notário brasileiro. Eu espero que vocês todos estejam conosco nessa iniciativa para que tenhamos pleno sucesso. Muito obrigado e bom trabalho para todos vocês.